compartilhar uma palavra aqui com você. E gostaria de falar com você hoje sobre o dia glorioso. Esse é o tema que eu gostaria de falar. O dia glorioso. E para você entender sobre o que é o dia glorioso, eu te convido a abrir a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler somente o versículo 27, mas ao longo da palavra nós iremos ver vários versículos, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 21, agora o versículo é o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Eu vou ler mais uma vez. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Meu Senhor, nós estamos aqui completamente submissos ao Teu Espírito Santo. Completamente submissos a Ti, ó Deus. E eu te peço, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria hoje de falar com os irmãos, de conversar com os irmãos sobre o dia glorioso. O dia glorioso, ou o dia mais glorioso, ou o dia mais sublime, ou o dia sem igual. Tem uma canção que fala o dia sublime. Ai, mas que dia maravilhoso. E que dia é esse, pastor? Eu gostaria de falar sobre o dia da segunda vinda de Cristo. Porque Ele virá nos buscar, Ele virá mais uma vez a este mundo. Meu irmão, o nosso Deus, Ele veio uma vez a esse mundo, e Ele veio, quando Ele veio como filho do José e da Maria, Ele veio como filho do carpinteiro, Ele veio, Ele não tinha onde colocar a sua cabeça, Ele veio, foi crucificado numa cruz, Ele veio, Ele não teve nenhum lugar digno para o seu nascimento. Ele veio e ele não tinha nem aonde dormir. Ele veio, foi crucificado, humilhado e morto naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele disse: eu voltarei. E o nosso Senhor, Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. Eu quero te dizer que a segunda vinda de Cristo, ela é certa. Ei, existem, e nós temos até estudado no livro de Apocalipse, existem várias linhas de pensamento, né, sobre como essas coisas acontecerão. Mas deixa eu te dizer, as linhas de pensamento falam sobre como isso acontecerá. Porque que vai acontecer, é certo. Que isso vai se concretizar, é certo. E eu gostaria então hoje de falar com você sobre o dia glorioso, o dia sublime, o dia mais feliz de toda a terra, que será a segunda vinda de Cristo. Nós lemos aqui em Lucas 21, mas esse texto também está escrito em Mateus 24 e em Marcos capítulo 13. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre isso, sobre essa segunda vinda, e eu gostaria então de meditar um pouco com você hoje sobre o dia mais feliz do universo. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é que a segunda vinda de Cristo é certa. É certo que ele voltará. Eu não tenho dúvidas. Não há dúvidas, irmãos, nas linhas teológicas. Não há dúvida nas igrejas evangélicas. Não há dúvida no cristianismo que o nosso Senhor vai voltar. Para você ter uma ideia, eu pesquisei um pouco as passagens da Bíblia que falam sobre a segunda vinda de Cristo e eu encontrei pelo menos 300 textos. Vou repetir. Eu encontrei nas minhas pesquisas 300 textos bíblicos que falam que Jesus virá novamente.
Isso significa, ainda dentro dessa pesquisa, que, para você ter uma ideia, foi profetizado e foi falado sobre a primeira vinda de Jesus, e todos os irmãos já sabem que ele veio, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Foi profetizado, existem textos que profetizam sobre isso, mais ou menos 30 textos que profetizam sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Existem mais textos que falam da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Existem mais textos bíblicos que falam que Jesus vai voltar do que ele ia vir na primeira vez. Ei, eu quero te dizer, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que o nosso Senhor irá voltar. Eu quero te dizer que a volta do nosso Cristo, a volta do nosso Senhor, ela é certa. É certo que ele voltará. Olha, em João, no capítulo 14, no versículo 3, olha como diz a palavra do Senhor. João, capítulo 14, 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Ele diz, olha, eu voltarei. Vou ler outro texto aqui, ó. Vou ler em Atos. Atos, capítulo 1. Estou olhando aqui para o lado que a Bíblia está do lado, tá? Atos, capítulo 1. Vou ler aqui o versículo 10. Olha como diz. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como o viste subir. Mais uma vez, nós vimos João falando sobre isso. Agora em Atos nós vimos Lucas falando sobre isso. Mas olha esse outro texto agora aqui, ó, maravilhoso também. Se você puder, abra aí a tua Bíblia também. Em Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A carta, a epístola de Paulo a Tito, ele diz aqui também, nós estamos aguardando a sua glória, aguardando ele voltar. Ainda o apóstolo Paulo, agora falando aos Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 23, olha como diz a palavra, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha vindo, ele está falando da segunda, mais uma vez, aos Tessalonicenses. E olha esse texto maravilhoso de Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Hebreus 9, 28, olha como diz o texto, Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ah, meus irmãos, o autor de Hebreus aqui, ele fala, ele veio e ele vai aparecer uma segunda vez, de tal forma, meus irmãos, que em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor, eu encontro textos que o nosso Senhor vai voltar e vai ser um dia glorioso, majestoso, será o dia mais feliz do mundo sobre toda a terra. Eu não tenho dúvida alguma que é certo que ele vai voltar. E ele diz o seguinte, olha, para vocês não ficarem aí sem saber dessas coisas, sinais mostrarão que Jesus vai voltar. Jesus disse, olha, para vocês não ficarem aí achando que eu fui, que eu não vou voltar mais, sinais vão acontecer
E esses sinais, eles vão demonstrar, eles vão apontar, eles vão mostrar que eu estou voltando. Por isso, fiquem atentos. Olha só, ele diz: fiquem atentos. Porque, irmãos, o dia maravilhoso vai acontecer, a segunda vinda vai acontecer, é certo que ele vai voltar, mas deixa eu te dizer, ele falou, além de ser certo e de eu encontrar na Bíblia inteira falando sobre isso, ele diz: fiquem atentos aos sinais. E os sinais, eles vão ficar cada vez mais fortes, como dores de parto, cada vez mais forte. Então, se você abrir em... a tua Bíblia aqui em Mateus 24, vamos ler aqui em Mateus 24, e pode deixar aberto aí, que nós vamos ler vários textos. Olha em Mateus 24, ele diz assim, no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Olha só, em Mateus 24, que ele trata exatamente como Lucas 21 e Marcos 13, desse sermão profético, ele vai dizer que fiquem atentos aos sinais. Vocês não sabem quando o verão vai começar? Não sabem quando o inverno vai começar? Não sabem quando vai vir frio? Fiquem atentos aos sinais. E aí ele fala, Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho vai ser pregado em todo o reino. Irmãos, o evangelho tem chegado em todos os lugares. Ele continua dizendo, vai ter muita oposição a Deus. Capítulo 24, versículo 9. Vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No versículo 23, ele diz assim, do capítulo 24 de Mateus. Ele diz assim, então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não acrediteis, porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Ele diz no 21, pois nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve no mundo até agora, e não haverá jamais. Se não tivesse abreviado, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Ele fala de oposição, de tribulação e de grande tribulação. Meus irmãos, no século 20, nunca se matou tantos cristãos como no século 20. Irmãos nossos sendo perseguidos pela palavra de Deus, irmãos sendo perseguidos no emprego e em tantos lugares, por serem cristãos e por estarem com a vida diante de Deus. Ele falou, a vinda é certa, fique atento aos sinais. O evangelho sendo pregado em todas as nações. Oposição a Deus, tribulação enorme, falsos cristos se levantando. Versículo 12, do capítulo 24 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele está falando o quê? De depravação moral. E nunca se esteve com tanta depravação como temos vivido, irmãos. Ele diz ainda, versículos 6 e 7, fala sobre guerras, rumores de guerras que iriam acontecer. E desde que o Senhor falou isso, irmãos, o mundo vive em guerra. Os próprios judeus fizeram guerra aí contra os romanos, né? E no ano 70 foram invadidos, tomado e o templo destruído completamente. Ele disse ainda que haveriam terremotos. E aí, no versículo 7 do capítulo 24 diz, portanto, vai se levantar reino contra reino, nação contra nação, haverá fome e terremoto em vários lugares. Irmãos, tudo bem que começou a se organizar e controlar melhor sobre o número de acontecimentos de terremoto, mas também, se você pesquisar uma pesquisa simples, você vai ver que nunca aconteceu tantos terremotos como tem acontecido nos últimos dias, nesses últimos anos.
ele fala de fome, de terremoto, de guerra, Lucas fala de epidemias sobre esse texto. Ele falou que o templo seria destruído, e o templo de fato foi destruído com a invasão de Tito no ano 70. Ele diz, esses sinais vão acontecer para mostrar para vocês, para apontar que ele está voltando. Por isso eu te digo em nome de Jesus, a volta do nosso Senhor é certa. Ele voltará. E eu te digo também em nome de Jesus, fique atento aos sinais, porque os sinais mostram que ele está voltando. E cada vez mais esses sinais se intensificam. Cada vez mais eles vão ficando mais fortes. Precisamos ficar atentos. Tudo bem. É certo que ele voltará. Tudo bem. Sinais mostram que, como ele disse, que o mundo ficaria, realmente o mundo tem ficado. E por que ele voltará? Qual é o motivo que o Senhor vem fazer nessa segunda vinda? Eu quero te dizer que o Senhor vem para o juízo final. O grande motivo da vinda do nosso Senhor, o grande motivo da vinda do nosso Cristo, o grande motivo dele vir sobre nós é para o juízo final. Se você vê o texto aqui, em Mateus, aqui no capítulo 25, agora versículo 31 e 32, olha como diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos as suas ovelhas. Ei, o nosso Senhor virá. E ele virá para quê? O nosso Senhor virá para o juízo final. O nosso Senhor virá para quê? Virá para o julgamento das nações. Nesse dia, ele vai reunir todos os vivos e os mortos. Nesse dia, os mortos ressuscitarão e os vivos vão estar diante dele. Ele diz aqui, Mateus capítulo 25, versículo 32, e todas as nações serão reunidas. Os nossos irmãos estarão lá, Abraão, o Noé, o Moisés, o Enoque, o Elias, o Eliseu, nossos irmãos estarão lá, a Débora, a rainha lá, Esther, os nossos irmãos estarão lá e vamos estar glorificando. Naquele dia nós vamos celebrar ao nosso Deus. Naquele dia nós vamos ver os nossos irmãos que nós não vemos há muito tempo. Naquele dia nós vamos ver os nossos irmãos que estão na missão, uns até que foram abatidos. Naquele dia nós vamos estar lá. Mas deixa eu dizer algo para você. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Naquele dia eu vou lhe ver lá, naquele dia nós estaremos lá, naquele dia nós veremos a glória do Senhor. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, o meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Que dia glorioso, que dia festivo, que dia maravilhoso será o dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que ele vai voltar. Sinais mostram isso. Fique atento aos sinais. E por que ele virá? Virá para o juízo final. Nesse dia, ele vai juntar as nações e ele vai juntar todos eles. Olha, mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, agora escuta isso. Capítulo 25, versículo 46, do livro de Mateus. Olha como diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.
Ele diz que naquele dia que as nações serão reunidas, que os mortos vão ressuscitar, naquele dia que vamos ver os nossos irmãos, ele diz que existem dois destinos, somente dois destinos, o castigo eterno e a felicidade eterna. O castigo eterno, onde há choro e ranger de dentes, e a felicidade eterna, onde nós louvamos santo, 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 é o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Ei, ele virá para julgar as nações, ele virá e vai reunir vivos e mortos, ele virá para o juízo final, mas naquele dia não haverá purgatório, naquele dia não haverá, meu irmão, possibilidade de renascer, naquele dia não haverá possibilidade de dar um jeitinho brasileiro, naquele dia nós não poderemos tentar nos aperfeiçoar, nos purificar. Não, só haverá dois destinos, o castigo eterno e a felicidade eterna. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nós estaremos na felicidade eterna, diante da presença do nosso Deus. Porque Ele virá para julgar as nações. E só há dois destinos. Porque Ele virá. Mateus capítulo 25, versículo 41. Diz assim o texto: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele virá para sentenciar os ímpios. Hoje, o sol da justiça nasce para todos, mas haverá um dia que haverá separação. Ele virá para julgar as nações. Ele virá para sentenciar os ímpios. E agora, vou te dizer outra. Ele virá também, sabe para quê? Para esmagar, eu vou repetir. Ele virá para esmagar definitivamente todos os inimigos. Ele virá, meus irmãos, para definitivamente esmagar todos os inimigos. Olha, se você abrir a tua Bíblia, ou se você marcar aí no livro de Apocalipse, olha, eu vou ler aqui no capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Olha como diz o texto: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois, a besta do mar e a besta da terra, o anticristo e o falso profeta, os dois foram destruídos pelo Senhor. Mas não ficou só nisso não. No capítulo 20, no versículo 10, diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. João, quando escreve aqui Apocalipse, ele fala, olha, o anticristo vai ser lançado lá, destruído, o falso profeta vai ser destruído. Agora ele fala, o diabo vai ser destruído. Ele fala, e ele vai ser lançado, onde lá já está a besta, já está presa lá, porque o Senhor virá. Ele virá para quê? Para julgar as nações, e naquele dia só há dois destinos: castigo eterno, felicidade eterna. Virá para quê? Para sentenciar os ímpios. Virá para quê? Para esmagar definitivamente, para esmagar de uma vez por todas todos os inimigos de Deus e da igreja. Versículo 14, ainda do capítulo 20, ele diz assim: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ei, ele diz aqui que besta do mar, besta da terra, diabo, morte, inferno,
todos serão esmagados, eliminados definitivamente. É certo que ele voltará, sinais apontam isso. Para que ele virá? Virá para julgar as nações, virá para sentenciar os ímpios, virá para esmagar definitivamente e de uma vez por todas todos os inimigos. Ah, glória a Deus! Mas eu te digo mais ainda. Sei que o horário já está avançado, mas olha, ninguém vai para casa, né? Não vai precisar de ônibus, então eu vou continuar aqui. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, ele diz assim: e isso não precisa de esforço de mão humana. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, ele fala que o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca. Por isso, não vai ter batalha do juízo final. Não vai ter. Não vai ter guerra no juízo final. Mas como, pastor? Todo mundo fala que vai ter. O que vai ter, irmãos, é massacre. O que vai ter é o diabo e todos os seus agentes sendo derrotados. O que vai ter, meus irmãos, é o Senhor vindo com poder e glória, com o sopro da sua boca, sem força humana, destruindo definitivamente, de uma vez por todas, todos os inimigos de Deus e da igreja. Todos. Ele virá para julgar as nações. Ele virá para sentenciar os ímpios. Ele virá para esmagar os inimigos. Mas ele virá também para premiar. Escuta isso. Ele virá para premiar a sua igreja. Não entraremos em juízo, pois já passamos da morte para a vida, mas ele virá premiar a sua igreja, cumprindo todas as suas promessas. Ainda no livro de Mateus, que nós estávamos lendo, no capítulo 25, versículo 34, ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele virá para premiar a sua igreja. Ele virá para reinar com a sua igreja. Ele virá, irmãos, para premiar toda a sua igreja. Aqui, Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós estaremos, e o Senhor virá para quê? Virá para o julgamento das nações. Virá para quê? Para sentenciar os ímpios. Virá para quê? Para destruir, para esmagar definitivamente todo o poder do mal. Virá para quê? Para premiar a sua igreja. E quando isso será? Quando isso vai acontecer? Preste atenção, hein? Quando isso vai acontecer? Abre em Marcos. Vamos lá, vamos ver? Marcos, capítulo 13, versículo 24. A gente já disse que é certo que ele vai vir e já disse o que ele vai fazer. Mas agora, olha aí, quando vai ser? Quando vai ser a segunda vinda? Marcos 13, 24. Olha como diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Entendeu? Ele diz: naqueles dias, após a referida tribulação. Após a referida tribulação. Então eu te pergunto,
o Senhor vem antes ou depois da tribulação? O texto é claro. Ele vem após a grande tribulação. Se você ler aqui, ó, a referida tribulação que ele fala, está no capítulo 13, dos versos 14 ao 23. Ele fala de um período de tribulação. Tribulação sempre teve ao longo da história. Mas haverá um período de tribulação como nunca houve igual. E esse período de tribulação que nunca houve igual, esse período, ele vai ser, irmãos, encerrado, não iniciado. Ele diz, capítulo 13, versículo 24. Após a referida tribulação. O nosso Senhor vem depois da grande tribulação. Portanto, nós não podemos marcar uma data, mas nós ficamos atentos ao sinal. Isso nós ficamos. Nós estamos agora o quê? No princípio das dores, vendo os sinais. E o que vai acontecer? O anticristo vai se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, vai iniciar a grande tribulação. E após a grande tribulação, o nosso Senhor virá. Ele diz que depois da grande tribulação, sol e lua vão escurecer. Por quê, hein? Primeiro que a gente não vai precisar de nada mais para iluminar o mundo, porque nós teremos Jesus, que é a luz do mundo. As estrelas do céu vão cair. Sabe por quê? Porque os poderes do céu serão abalados. Para quê, pastor? Porque vai vir um novo céu e uma nova terra. Porque vai ser desfeita a antiga criação e um novo céu e a nova terra vai surgir. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer que a segunda vinda do Senhor, quando será? Será logo após a grande tribulação. Só que uma coisa, olha só, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 36, ele diz assim, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ele diz que ele vem como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir. Ele fala das 10 virgens. Ele fala aqui que nem o Filho sabe, só o Pai. O que é isso, irmãos? A vinda do Senhor é certa. Os sinais mostram que tudo o que ele falou tem se cumprido. Ele virá para quê? Para julgar as nações. Desse julgamento só tem 2 saídas. Castigo eterno, felicidade eterna. Ele virá sentenciar os ímpios. Ele virá destruir definitivamente todo o mal e os inimigos da igreja. Ele virá para premiar a sua igreja. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer após a grande tribulação. E a data? Aí agora, a data nós não sabemos. Por quê? Porque ele fala que a segunda vinda do Senhor existe uma imprevisibilidade. A vinda do Senhor é certa, mas ela é completamente imprevisível. Sabe por quê? Porque fé que se vê não é fé. Certeza no que eu estou vendo não é fé. Fé é certeza no que eu não vejo. A vinda do Senhor é certa. O Senhor, nós sabemos quando vai ser. Nós sabemos que será após a tribulação. Nós sabemos o que ele vai vir fazer. Os sinais mostram isso. Os textos bíblicos mostram isso. Mas aí vai ser hoje, amanhã, domingo, sábado, no ano 2000, ano 2020, quando vai ser? Não. Existe uma total imprevisibilidade sobre quando será. Nem o Filho sabe, somente o Pai. Mas ele dá dicas ainda, viu? Que dica? No capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, 24, 37, ele diz assim, ó. Pois também, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Será após a tribulação. É completamente imprevisível. Portanto, não vamos tentar fazer cálculos e acertar data. Não vamos. Todo mundo que tentou isso errou. E quem tentar vai errar. Mas ele também diz que ele virá como nos dias de Noé. Que as pessoas viviam a sua vida sem acreditar que o dilúvio viria. Ou seja, num tempo de descrença. Que eu estou dizendo para você, Jesus virá. Mas tem muita gente que fala, não, vai ser depois. Ele vem um dia, se preocupa com isso agora não. Não, deixa para lá. Num tempo de descrença. Cuidado em nome de Jesus. Fique atento. Nós já vimos o que ele vem fazer, quando será, e agora como será esta vinda. Mateus capítulo 25, no versículo... Mateus capítulo 24, no versículo 30, ele diz assim: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e glória. Como será a segunda vinda? Será poderosa, gloriosa, vitoriosa. A segunda vinda de Cristo será poderosa, gloriosa e vitoriosa. Como assim, pastor? Poderosa. Ele diz, todos verão. Irmãos, eu acredito que não vai ser por internet, não vai ser por tecnologia, mas os céus vão se abrir. Vai acontecer um fenômeno que eu não sei explicar. Ele disse que os poderes dos céus serão abalados, que o sol e a lua vai escurecer, as estrelas vão cair. Ei, todo olho verá, toda língua confessará, será poderosa, o mundo vai parar nesse dia. Mas não será só poderosa, também será gloriosa. Ele diz, ele vem com os anjos e todos os nossos irmãos que morreram virão juntos também e estarão aqui. Ele vai ressuscitar pessoas que estão mortos há milhares de anos, pessoas que foram cremadas, pessoas que se perderam nas águas dos mares, dos rios e em todos os lugares. Eles ressuscitarão, ganharão um corpo, um novo corpo. Vem com anjos, adorando, celebrando. Será poderosa, mas também será gloriosa. O texto diz, irmãos, também será vitoriosa. Eles vêm cantando, eles vêm celebrando, eles vêm exaltando o Deus poderoso. Diz no capítulo 26 de Mateus, versículo 64, diz a palavra do Senhor, e todos verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. A sua segunda vinda será visível. Agora, o nosso Cristo não será o filho do José e da Maria simplesmente, não será o filho do carpinteiro que não tinha onde dormir, que não teve onde nascer, que não tinha o que comer, não será aquele morto na cruz, humilhado, que as suas roupas foram rasgadas, que as suas mãos foram perfuradas, os seus pés, não será aquele da coroa de espinhos, não será aquele que queria água para beber e não tinha, não, agora a segunda vinda será poderosa, gloriosa, vitoriosa, visível, pessoal. Mas ainda, Mateus diz, Marcos também, e Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, Mateus diz em Mateus 24, 27, ele diz, olha, mas essa vinda do nosso Senhor, que os céus serão abalados,
Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Paulo, lá para Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, no ressoar da última trombeta, será poderoso, será glorioso, será vitorioso, será visível para todos, mas também será repentina. Bum! E aconteceu. Será repentina como um relâmpago, como um abrir e fechar de olhos. Assim será a vinda do nosso Senhor. E cabe a nós o quê, irmãos? Diante de tudo isso, finalizando. Mateus capítulo 24, versículo 42, ele diz assim: portanto, vigiem, porque não sabem o dia do Senhor. Cabe a nós vigiar, irmãos. Cabe a nós ficarmos atentos. Cabe a nós resistir ao diabo. Cabe a nós estarmos vigilantes. Ele diz aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 32, que nós já lemos: aprendam a parábola da figueira. Fiquem atentos aos sinais. Cabe a nós o que então, irmãos? Vigiar. Cabe a nós ficarmos atentos aos sinais. Não preocupados, não angustiados, não tentando marcar a agenda do dia. Mas nós devemos estar o quê? Preparados para aquele grande dia. Que ele virá, é certo. Os textos dizem isso. Que ele virá, ele disse: olhem os sinais. E todos estão acontecendo. O que ele vem fazer? Julgar as nações, sentenciar os ímpios, esmagar os inimigos, de uma vez por todas, premiar a igreja. Quando será? Após a grande tribulação. E a data? Total imprevisibilidade. É certo, mas total imprevisibilidade. E como será? Poderoso, glorioso, vitorioso, repentino, no abrir e fechar de olhos, pessoal. E o que eu tenho que fazer? Vigiar e ficar atento aos sinais. Não vou me preocupar, nem ficar angustiado, nem querer marcar agenda, mas eu vou estar preparado. Porque diz no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo de número 14, diz assim um texto, olha: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Não é preocupado, nem angustiado e nem tentando marcar. Eu preciso estar o quê? Preparado. E como é que eu me preparo, pastor? Me lavando no sangue do Cordeiro, pedindo perdão a Ele, falando: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e reconheço que Tu és o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Está preparado, não é no dia que eu vou estar bem santão, não. Ah, se for depender disso, irmãos, nós não conseguimos. Se for depender que eu nunca mais erre, que eu nunca mais cometa nada de errado, eu não vou conseguir. Mas é pelo sangue do Cordeiro que me purifica, que me lava, que me justifica, que morre a minha morte, que me dá a sua vida. É pelo sangue do Cordeiro, é pelo pecado que foi perdoado em Cristo, é pela morte que Ele morreu, a minha morte. É por Cristo eu estou preparado, não quando eu sou bom, não quando eu sou santão, não quando eu consigo cumprir tudo, porque eu sou carnal, e eu peco, e eu falho, mas eu estou preparado quando Cristo, o seu sangue, lava a minha vida. Então lava a minha vida com teu sangue, purifica-me, Senhor, dos meus pecados, limpa-me completamente. Filhinhos,
Estas coisas o Senhor nos escreveu para não pecar, mas se todavia pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos purifica de todo o pecado. É Ele quem nos prepara, é Ele quem nos salva. Eu quero encerrar falando para você umas palavras que são atribuídas a Lutero. Eu não sei, na verdade, se foi ele que falou, mas é atribuído a ele. Que ele diz assim: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitasse dos mortos hoje e estivesse voltando ao mundo amanhã. Eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e estivesse voltando ao mundo amanhã. E eu quero tentar viver. E eu gostaria muito que você tentasse viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Que Ele te prepare. Que Ele te chame de bendito. Que Ele lave a tua vida completamente. Que aquele dia seja o dia mais feliz de toda a terra, mas que seja o dia mais feliz para a sua vida. Que aquele dia seja o dia glorioso. Eu quero orar contigo e quero orar com cada família, em nome de Jesus.